Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: o que é teologia e o que é este podcast? O que é teologia? Bem, depende. Se você perguntasse a um monge oriental no século V, ele responderia: o que Deus é em si mesmo, a parte do que ele faz em relação à criação. Se você perguntasse a um professor universitário medieval, alguns diriam que é a ciência sobre Deus e tudo em relação a Deus, enquanto outros prefeririam falar que é a sabedoria das coisas divinas para a formação espiritual. Se você perguntasse a um reformador, ele responderia tudo o que é proveitoso inferir da Escritura Sagrada para a vida do crente. Um puritano como William Ames diria que é a arte de viver para Deus. Se você perguntasse a um teólogo animado com a modernidade como Schleiermacher, ele diria: é a interpretação da experiência religiosa. Se você perguntasse para um teólogo do século XX como Karl Barth, ele diria que ou é sobre Cristo ou é sobre nada mais. E bem, se você perguntasse para um ateu como Richard Dawkins, ele diria: quem liga? Nem é ciência. Realmente, não é fácil encontrar uma definição consensual de dicionário, mas tem uma coisa que todas essas definições têm em comum: Deus. Até mesmo etimologicamente, teologia é simplesmente falar sobre Deus. O antigo brocado latino diz que a teologia ensina sobre Deus, é ensinada por Deus e conduz a Deus. Assim, podemos falar sobre o método da teologia, o conteúdo da teologia, a sua finalidade e os seus praticantes. E talvez a gente até entenda porque ela é importante. Até hoje vale a pena fazer um podcast sobre isso. Então vamos começar com o método. Como devemos falar sobre Deus? Imitando como ele fala. Primeiro, sobre si próprio. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em vez de especulações ousadas ou conselhos pragmáticos, o modo de fazer a verdadeira teologia é ouvindo a Deus. Como Webster resumiu, teologia cristã é raciocínio bíblico. Ou seja, a teologia é um hábito de leitura da palavra santificado pelo Espírito. É como se a gente formasse um grupo de leitura, guiado por Deus, que tanto parte da Bíblia quanto nos ajuda a ler a Bíblia. E é por isso que há tantas disciplinas dentro da teologia. Todas tentam trabalhar juntas para entender quem é Deus. Ela classicamente se divide em 4. A teologia bíblica, que se atenta à exegese, à interpretação de textos, livros, temas específicos em diversos contextos dentro da Bíblia. Depois tem a teologia histórica, que explora como a igreja, o seu pensamento, sua vida multifacetada se desenvolveu até hoje em diversos ramos da tradição cristã. Aliás, pelo menos essa teologia esse podcast será, entrando nesse fluxo da teologia histórica. Tem a teologia sistemática, em terceiro lugar, que colhe os insights de ambos esses ramos, dialoga com as necessidades contemporâneas e com as disciplinas acadêmicas modernas, na filosofia, na sociologia, assim por diante, tentando chegar a um sistema teológico que frequentemente reflete uma confissão específica. E, por fim, temos a teologia prática ou pastoral, que tenta frutificar todo esse conhecimento para pastores, líderes, a vida da igreja em sua liturgia e missão e para cada cristão individualmente. E meu objetivo nesse podcast é conectar tudo isso da forma mais improvável possível. O que Calvino tem a ver com aconselhamento pastoral em caso de suicídio? Por que o monoteísmo bíblico é tão importante para Sonderegger? O que a literatura apocalíptica bíblica tem a dizer sobre a política brasileira? O que Tomás de Aquino pode dizer sobre o Evangelho de João? Como C.S. Lewis pode ajudar sua vida de leitura? E o que você pode ter certeza que vai ter em todos os episódios é Deus, do princípio ao fim. Mas do que Deus está falando? Qual é o conteúdo da teologia? Justamente, o próprio Deus. Tudo que ele faz e tudo mais em relação a ele. O que Deus fala se baseia no que ele é. Um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre esteve ativo conversando sobre si na Trindade e agora nos chama para entrar nessa conversa. Assim, mesmo quando eu vou tratar de autores com que eu posso discordar radicalmente em alguns pontos, eu vou tentar comunicar a perspectiva deles da forma mais honesta e caridosa possível, pensando que até assim a igreja pode ser beneficiada, porque Deus é grande o suficiente para que até alguém que eu não goste ou que discorde de mim tenha percebido algo sobre Deus que eu não me atentei. E provavelmente você também não, meu amigo ouvinte. Isso pode acontecer até mesmo, ou principalmente, com autores mortos. A teologia é feita na comunhão dos santos,
e até nossos irmãos que já se foram ainda vivem para Deus. E com certeza já são teólogos melhores do que eu e você. E isso já nos mostra qual é o objetivo da verdadeira teologia. Como toda a criação, seu objetivo é glorificar a Deus. O estudo teológico não é para vencer debates acadêmicos ou controvérsias na internet. É para conhecer a Deus. A teologia, no seu melhor, servirá à igreja com sua sabedoria. Vai desafiar ela a permanecer fiel no evangelho que recebeu e santificará a vida de quem a estuda. Porém, esses objetivos e utilidades práticas para a vida cristã não obscurecem o fim principal da teologia e de toda a humanidade: contemplar a Deus. Como Agostinho disse, a contemplação de Deus é prometida a nós, como o objetivo de todas as nossas ações e a perfeição eterna de todas as nossas alegrias. E é por isso que a teologia ainda é relevante ainda hoje. Deus ainda é relevante. Como Milbank diz, se as coisas criadas participam em Deus, a teologia tem algo a dizer sobre toda a criação. Como John Webster complementa, cada disciplina das humanidades se preocupa como formar bem seres humanos, e a teologia tem a resposta: em Cristo, o verdadeiro homem. Como Miroslav Volf diz, a teologia contribui para a vida do mundo, falando sobre qual é o verdadeiro florescimento humano. É um lugar para explorar perguntas que todo mundo se faz, especialmente no ocidente secular, sobre o que é a vida boa. Então eu espero que a sua vida fique um pouquinho mais feliz e boa depois de ouvir este podcast. Por fim, como deve ser quem vai fazer a teologia? Deve ser parte da igreja, a humanidade criada, caída e redimida por Deus. Ninguém pode ser teólogo sozinho. Por outro lado, a teologia faz parte da busca da santidade. O teólogo precisa tomar cuidado para que o seu conhecimento teológico, com todo o seu rigor acadêmico, não se torne o vício da curiosidade. O saber que ensoberbece, o conhecer para ser conhecido. Antes de tudo, o teólogo é conhecido e amado por Deus, e daí ama e conhece a Deus de volta. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Isso, no fim, é a teologia de que este podcast falará. Uma obra do amor de Deus, feita em amor a Deus, para o amor a Deus.